Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Palavras do Reino. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, pela sua audiência, a sua companhia. E hoje aqui eu estou muito bem acompanhado, um time de peso, não é de peso assim igual eu não, o time forte, gente. Então acompanhe conosco mais esse podcast, vamos juntos, vamos compartilhar mais uma vez de uns princípios do Reino de Deus. Palavras do Reino. Muito bem, estamos aqui hoje, como eu já disse, muito bem acompanhado. Comigo mais uma vez aqui o pastor Davi Caetano. O pastor Davi esteve conosco uns dias atrás e está mais uma vez conosco aqui, retornando. Seja bem-vindo novamente, pastor Davi. Obrigado, pastor Lucas, por essa oportunidade. Agora sim, né? Agora deslanchou, abriu a porteira. Precisando, estaremos sempre aqui à disposição. Já quero cumprimentar aqui o pastor Hermes, o evangelista Jonathan também. E obrigado aí pelo convite. Muito bem, obrigado, pastor. Nosso evangelista Jonathan também, nosso companheiro aqui já de podcast, nosso amigo aqui. Tudo bem, evangelista Jonathan? Tudo em paz, a paz a todos que estão nos ouvindo. Sempre um privilégio, uma responsabilidade participar, mas sei que Deus tem algo a trabalhar em nossas vidas e em cada um dos que estão ouvindo. Muito obrigado. E por último, mas não menos importante, nosso querido pastor Emerson Feitosa, pastor que está com a gente aqui na IBBN já há alguns anos e temos acompanhado e servido no ministério junto, nosso pastor presidente aqui. Pastor, que prazer ter o senhor novamente aqui com a gente. Amém, esse é o Palavras do Reino. Eu agradeço pastor Lucas, pastor Davi Caetano, que não é o Veloso, também evangelista Jonathan. Graças a Deus. E é um privilégio muito grande mais uma vez falar com você que está em casa, você que nos ouve, de onde você estiver. É uma bênção poder participar desses programas e juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bom. Mais uma vez agradeço a vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E hoje, o terceiro e último episódio desse tema que nós temos tratado, que é o pecado e suas consequências. Já falamos isso duas vezes em outros 2 episódios. E hoje, para finalizar esse tema, eu quero começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa hoje. Isaías 59, versículo 2 diz que existe uma separação, a maldade, o nosso pecado faz uma separação entre nós e o nosso Deus. E essa semana eu vi uma discussão na internet dizendo que isso acontecia só no passado, na época da lei, que agora, hoje em dia, isso não acontece mais. E eu quero ouvir vocês, o que vocês acham a respeito disso? Isso ainda acontece? Hoje em dia a gente está, como diz aquele ditado, salvo uma vez, salvo para sempre? Será que a gente está santo uma vez, santo para sempre? O que o senhor acha disso, evangelista Jonathan? Então, isso tem crescido, esse pensamento, muito em nosso tempo, por algo que em outros podcasts eu já tive a oportunidade de falar, que é uma doutrina nova, que é a doutrina da hipergraça, né? Muito tem se discutido a respeito de como a graça de Deus, teoricamente, suspenderia a necessidade de uma vida em santidade, porque a graça de Deus alcançaria todos os pecados, então essa graça seria o suficiente, independente da nossa vida aqui. Isso é um pensamento perigoso e infelizmente tem entrado na mente, e aqui posso falar muito em cima dos adolescentes, jovens, porque é muito fácil viver um evangelho em que não se tem responsabilidade. Então, se você prega um evangelho sem responsabilidades, onde só vive aquela parte gostosa ali do culto, daquela adoração, worship, aquela coisa good vibes, aquela vibe gostosa dos cultos, isso daí, viver só isso é maravilhoso, mas aí nós temos que trazer a responsabilidade de cada cristão em relação à sua vida em santidade. E como o pecado realmente gera separação entre o homem e Deus, inclusive nos nossos tempos. A graça não anulou essa lei, pelo contrário. Jesus veio e estabeleceu leis ainda mais pesadas, se você for pensar. Então, o pecado ainda gera essa separação e isso nós não podemos deixar de falar com bastante firmeza, né? Amém. O senhor concorda com isso, pastor Davi? Ou
Ou esse episódio de Isaías era algo específico para aquela ocasião? Não tem como, concordo plenamente sim, porque a palavra de Deus ela é viva. Não é porque está no velho, porque está no novo, que tem alguma diferenciação entre elas. Um existe em função do outro, né? O velho precisa existir em função do novo, e o novo existe em função do Velho Testamento. Então não tem como fazer uma separação, e Deus, a essência de todas as coisas ali, Ele não faz essa distinção através das eras, não é? Então o pecado é algo que separa e pronto, acabou. Não tem como fugir dessa realidade, não tem como fugir dessa verdade. Apesar que se nós vamos olhar na internet, buscar muitas informações, nós vamos encontrar muitas informações. E dentro dessa área, infelizmente, nós vamos ver muitas distorções, não é? E que nós precisamos aprender, nos conscientizarmos, é que temos que congregar e temos que ter a Bíblia como essência para buscarmos nela sempre a verdade. Não simplesmente viver daquela situação. O que você pensa? O que você acha? Né? Como se usando uma escora, uma muleta. Ele falou, então eu vou fazer assim. Ele disse, então eu vou agir assim. Mas não é isso, ele ou ela. Né? O que a palavra realmente orienta, dentro do que o evangelista Jonathan falou, a palavra ele é a nossa bússola. Não tem como fugir disso, não tem como falar o contrário disso. Verdade. Nosso pastor Emerson, o senhor concorda com isso aí, pastor? Não com essa afirmação dessas pessoas, não. Concordo com o que eu ouvi aqui dos nossos líderes, até porque o termo hipergraça, como de fato tem até surgido livros e algumas ensinos nesse termo, é como se a petulância humana ela sobrepujasse até o que é racional, porque a graça já não é suficiente, então é preciso criar um pouco mais, colocá-la como máxima, hiper, ultra, né? Mas perceba que pecado não é um produto de Deus, é um produto do homem. É nascido no homem, é gerado no homem, é fomentado pelo homem, é vivido pelo homem, não em Deus. E a graça de Deus, ela proveu o mecanismo, a oportunidade, a porta de escape desse pecado que é provido pelo homem. E naturalmente o homem vive pecando, ele é sujeito ao pecado, ele está debaixo dessa consciência de pecado, né? E o fato da graça não nos anula isso, mas ela nos dá a oportunidade de escapar disso mediante o crer no Cristo Jesus. É a graça que nos dá o poder de sermos livres da condenação do pecado e do domínio do pecado. Mas em momento algum a Bíblia nos diz que a graça nos tira por completo do pecado a ponto de que este não nos interponha entre nós e Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, não raras vezes, nos exorta a mantermos uma vida de equidade, santidade. Se formos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, onde ele começa o capítulo 6 narrando as disputas, as lutas entre irmãos, as discrepâncias, até chegar em vias jurídicas, que ele também é contra, acreditando Paulo que é possível sentar e dialogar e resolver questões sem interpelar por pessoas que não são da mesma fé. Entretanto, quando ele caminha um pouco mais adiante, ele chega às questões da imoralidade, do pecado fora do corpo, no corpo e fora do corpo. Ele está falando a pessoas cristãs, a pessoas que estão sujeitas ao pecado de igual modo, né? Portanto, o pecado continua sendo pecado aqui ou no Japão. Então, de toda e qualquer forma, ele vai se colocar entre nós e Deus, não há dúvida disso. O meu pecado me afasta de Deus, não é que faz Deus se afastar de mim. Eu me afasto dele, naturalmente, até porque sempre foi do homem se afastar e nunca procurar. A graça, ela não anula a lei, né, pastor? A graça, a gente não pode dizer, talvez, então, que a graça, ela veio para substituir a lei, que agora, porque a gente vive na graça, então a gente não precisa mais cumprir a lei. Ou continua vivo, a gente tem que continuar com aquele peso, porque Jesus, como a gente disse, o pecado, a maldade, ela nos afasta de Deus, mas a graça, através do sacrifício de Jesus, ela nos aproxima de novo do Senhor. Uma definição muito, muito clara disso, repasso aos pastores que estão aqui,
é que a graça, ela oportuniza nós estarmos no lugar em que nós não merecíamos estar. E a misericórdia, ela funciona paralela à graça, junto à graça, caminhando de mãos dadas, porque ela nos tira do lugar que merecíamos estar. Então, são aspectos diferentes, mas que se completam. Isso posto, a graça não é uma novidade no Novo Testamento. A graça, ela é presente em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Eu posso mostrar isso para vocês em todo o Antigo Testamento. Então, por que a gente fala muito da graça no Novo? Bem, porque criamos essa ideia de que a graça que nos liberta do pecado, ela só se manifesta a partir do Novo Testamento. Mas a gente tem que compreender que a graça nada mais é do que a personificação do Cristo. O Verbo se fez carne, ele é a graça viva, é a graça em carne. Então, nele se completa toda a lei. Portanto, a graça se completa nele, e a lei, que é graça, de igual modo, se completa nele. Agora, perceba que se a lei não pôde fazer nada pelo homem, e de fato não pôde, por quê? Era necessário o homem fazer as coisas. E o homem, sujeito ao pecado, jamais consegue fazer o que é correto. Então, a graça veio para isso, para nos justificar de uma vida pecaminosa. Como quem Jesus diz, eles não são capazes de fazer tudo isso, então eu cumpri toda a lei, e aquele que crê naquilo que eu fiz, então é justificado pelas minhas obras, não pelas obras dos homens. É isso que eu entendo de graça. E nesse sentido, o próprio apóstolo João, na primeira carta, ele faz uma distinção bastante interessante, porque ao mesmo tempo que ele afirma que se um homem afirmar que não peca é mentiroso, ele fala que aquele que anda no pecado é do diabo. Exatamente. Então o apóstolo João, ele nos mostra o seguinte: olha, pecar é inevitável, mas você não pode andar no pecado, porque prática, né? Viver na prática do pecado, porque a partir do momento em que a graça de Cristo nos alcançou, é uma graça também capacitadora, uma graça que nos trouxe o perdão, que tirou o peso da culpa das nossas costas, mas é uma graça que através do Espírito Santo nos capacita a submeter a nossa carne através do nosso espírito. Então, quando nós falamos de pecado, tem que ficar clara essa distinção. É claro que todos nós pecamos, mas o andar no pecado, aí é algo que traz essa separação e nos aproxima do inimigo, nos aproxima do propósito que o inimigo tem em destruir as nossas vidas. Então vamos encarar essa graça e aceitar essa graça como perdão que nos foi oferecido, mas uma graça que nos dá força, capacidade para resistir ao pecado e para submeter a nossa carne ao nosso espírito. Antes do pastor Davi, só para complementar, eu acho que criando assim uma imagem, talvez então exatamente o que Isaías nos afirmou acerca do pecado. É como se, por exemplo, cada vez que eu pecasse e não houvesse em mim qualquer tipo de arrependimento, ou isso se torne algo comum, meramente normal na vida, e vou acumulando isso, portanto, todo dia eu pego e coloco um tijolinho ali. Aí, na sequência da minha vida, aquele muro vai aumentando. Do outro lado fica Deus, do lado de cá fico eu. Né? Cada pecado, um tijolo colocado. Portanto, o apóstolo João também nos ensina que a gente deve confessar as nossas culpas uns aos outros. E fazendo isso, naturalmente, nós tiramos tijolos. Né? É uma ilustração apenas. Exatamente. É verdade, ouvindo ambos falando, né, a respeito, não tem como falar de pecado e não remeter obviamente à graça, né? Ou falar do perdão, é uma coisa instantânea, ela tá ligado, né? E eu tava meditando, eu vou falar um pensamento meu, né, a respeito da graça em si, que as pessoas confundem a graça com uma liberdade de libertinagem, né? Quer dizer, parece que a coisa pode ser feita à revelia, e não é esse o sentido da graça. E o pastor Hermes falando a respeito, nós vamos encontrar assim no Velho Testamento, lá na lei, todo período do Velho Testamento, a graça inserida ali. Eu imaginando agora, o pastor comentando, e me veio a cena lá do sacrifício, né, de Abraão e Isaac, como que, aonde que a graça, eu observei a graça ali primeiramente, porque até então, sempre foi sacrifício de animais, e continuou depois daquela época ainda por muito tempo sacrifício de animais, para você poder ter uma liberdade, um livramento do pecado. Eu estava pensando assim, Deus ele pede para um dos seus profetas ir levar o seu filho, e fala assim, será que estava caminhando, umas perguntas, eu falando, Deus, será que o senhor estava caminhando naquele momento? Vamos supor que Abraão chegasse ao fim da história e pá,
matasse o filho. Será que hoje nós teríamos que sacrificar o nosso filho, né? E a graça é tão grandiosa, mas tão maravilhosa de Deus. Se ele chegou a pensar isso, né? Ele não me falou, não me respondeu, mas eu penso, se ele chegou a pensar nisso, ele deu uma palavra assim: não posso fazer isso com os meus filhos amados, né? Não posso pedir que eles façam isso. Então a graça, ela nos isenta até dessa situação, desse sacrifício, porque ele escolheu o filho dele para ser sacrificado, nos poupando de muitos sacrifícios. Hoje eu não preciso matar um cordeiro, que também era uma despesa, e quem não tinha que matar, levar um outro animal para se purificar do pecado. Hoje eu preciso fazer, da mesma forma da lei, acreditar no sacrifício que já foi feito, que foi o cordeiro pascual nosso, né? Então a graça, ela está presente em todas as situações. Ali nós falamos assim que hoje, com o advento de Jesus, ficou mais pesado, mas se a gente for observar, não tem peso algum, nem a lei era pesada. Como nós disse numa das nossas conversas anteriores, o que pesa geralmente é o relacionamento que falta do homem com esse Deus. Verdade. Eu gosto, o pastor Emerson está aqui com a gente, e eu gosto sempre quando o pastor Emerson diz que a gente passa muito tempo da nossa vida lutando para não pecar, quando na verdade deveria ser o contrário. A gente devia lutar para andar sempre na graça, sempre em comunhão com Deus, porque aí você automaticamente, a sua vida de comunhão com Deus vai te levar, vai te conduzir a uma vida sem pecado. Né? O evangelista Jonathan disse muito bem que é inevitável a gente acabar pecando. Ninguém, pelo menos eu não acho que ninguém saia de casa falando assim: deixa eu pensar quantos pecados que eu vou cometer hoje, vou fazer uma lista de pecado aqui hoje, né? Mas acontece, infelizmente é inevitável. Só que graças ao Senhor nós temos a graça de Deus para se manifestar como uma saída, uma esperança, que ainda a gente tem, como dizia minha mãe, que tem conserto ainda para esse tipo de gente, que sou eu. Né? Então, eu creio que esse relacionamento com Deus, vou aproveitar que o pastor Emerson está aqui, esse relacionamento com Deus que o pastor Emerson tanto ensina a gente aqui, eu acho que ele seria a melhor forma, então, pastor, da gente viver uma vida, não sei se sem pecado, mas com menos pecado, vamos dizer assim. Sempre foi, sempre será. O relacionamento é a base de toda a vida com Deus. Eu diria, a Bíblia, por exemplo, ela é um livro inteiro relacional. De Gênesis a Apocalipse é uma proposta de relacionamento. Não é um livro de outras coisas. É a proposta de Deus de relacionamento com o ser humano. E eu diria, de maneira bem contundente, nunca houve interesse do homem em buscar a Deus, mas sempre de Deus buscar o homem, desde o Gênesis. Então, o homem só corresponde àquilo que Deus faz. Sempre foi assim. E em relação ao Cristo não é diferente. Então, se Deus busca esse relacionamento com o homem, não é porque Deus precisa do homem para viver, é justamente porque a graça emanada do amor constante que Ele o leva a isso, né? E aqueles que conseguem corresponder a esse relacionamento com o divino, naturalmente, caminhando com Deus, você vai se afastando daquilo que é pecaminoso. E é natural que, à medida que você está perto de Jesus, que você está andando com Ele, nós começamos a ver o que de fato tem dentro de nós. Não é que quando se aproxima de Deus você não vê pecado, ao contrário, você passa a ver os seus. Então a gente deixa de ver o dos outros e passa a ver o nosso. É isso que faz com que a gente vai se distanciando de nós mesmos e se apegando em Deus. Por isso que o Evangelho do Cristo, a proposta básica do Evangelho é renunciar a si mesmo. Entende? Essa é a proposta básica. Se quer relacionar com o Cristo, a primeira pessoa que tem que morrer sou eu mesmo. Então, a partir desse momento é que inicia esse diálogo de fé e de comunhão com o Senhor, que no meu entendimento me conduz, me leva para perto dele cada vez mais e naturalmente mais longe do que é pecaminoso, do que é carne, do que é mundo e consequentemente do que é inferno. E interessante disso que o pastor Emerson estava falando, é que muitas vezes a gente tem uma visão do pecado como algo que você faz, na verdade, para de alguma forma o seu pecado vai
uma espécie de adoração ao inimigo, se assim eu posso dizer. Quando na verdade, se for olhar pela palavra de Deus, o pecado, e todas as vezes que o inimigo tentou alguém a pecar, dificilmente foi no sentido de fazer a pessoa adorar a ele, adorar a Satanás, mas sempre voltar o pensamento para si mesmo e não para o próximo e para Deus. Então o pecado, ele gera separação não porque você se aproxima e abraça o capeta, digamos assim, mas porque você se aproxima e busca mais os seus interesses, os seus prazeres, a sua carne, em detrimento dos prazeres, da alegria de estar em relacionamento com Deus. Então a importância do relacionamento com Deus e dessa suficiência do relacionamento com Deus é justamente isso que o pastor Emerson estava falando, é você conseguir se distanciar da busca do seu próprio prazer, da busca do prazer da sua carne, que é o que gera pecado, e se aproximar a um prazer do seu relacionamento com Deus, e isso ser suficiente na sua vida. Se aproximando de Deus, tendo prazer e contentamento no relacionamento com Deus, você mata essa necessidade de prazer e contentamento nos próprios prazeres, na sua própria carne. A presença de Deus na nossa vida é o suficiente, a gente não vai precisar buscar preencher isso em outra coisa que gera o pecado. Não é, pastor Davi? Com certeza, é isso mesmo, né? Isso bem que o evangelista Jonathan falou aqui a respeito da questão do pecado, é justamente não é abraçar o capeta que me faz um pecador, mas praticar os atos que ele nos instiga, não é? Aqui eu estava olhando agora aqui em 1 João 5 fala que toda injustiça é o pecado. Mas que injustiça que eu faço? Quando eu sei fazer o bem e faço o mal, né? Quando eu posso falar a verdade e falo a mentira, né? Quando eu oculto situações. Então, quer dizer, onde que eu estou abraçando o capeta? Eu não estou abraçando ele em momento algum, mas a prática dele está sendo, né, uma ação minha que está fazendo eu me distanciar desse Deus. Então é perfeito essas ilustrações e colocações dos pastores aqui presentes. Muito bem. Eu posso dizer que cada vez eu aprendo mais fazendo esse podcast com vocês. Cada dia que a gente tem compartilhado a respeito de algum tema, a gente tem aprendido muito. E quando a gente fala a respeito de pecado, a gente sempre fica assim meio... teve uma pessoa semana passada que falou: vocês começaram a falar sobre pecado, eu ouvi só o primeiro, eu acho que eu não vou ouvir os outros não. Eu falei assim: por quê? Você tem que ouvir, porque pecado é um negócio que todo mundo tem. Todo mundo acaba pecando, todo mundo acaba cometendo erros. Mas eu creio que para a gente já caminhar para o final, a melhor forma de evitarmos o pecado, a melhor forma da gente caminhar uma vida sem pecado é fortalecendo esse nosso relacionamento com Deus todos os dias. Não é? Concorda, Jonathan? Sim, com certeza, porque em cima daquilo que a gente já estava falando, através desse relacionamento com Deus que a gente começa a... Poxa, eu vou trocar um relacionamento tão gostoso, tão bom que eu tenho com Deus por alguns minutos de algum prazer carnal. Então você começa a sentir e ser capacitado pelo Espírito Santo para resistir ao pecado e ver como o prazer do relacionamento com Deus é suficiente. Você não precisa buscar outra coisa para tentar preencher algum vazio na sua vida. Até mesmo porque o pecado, a primeira coisa que faz é quebrar esse relacionamento, não é, pastor Davi? A primeira coisa que o pecado faz é nos afastar desse relacionamento. Essa mesma pessoa, ela me disse assim: a primeira coisa que a pessoa sente quando ela peca, que ela reconhece que ela pecou, é a vergonha de orar pedindo perdão, né? Por que isso? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, que é criança, a primeira coisa que você vai fazer: eu não vou contar pro meu pai, eu estou com medo, ele vai me bater. Quando o seu pai descobre, você fica com vergonha. Então Deus, você não precisa chegar e contar para ele: ó, Senhor, eu menti, eu adulterei, eu fiz alguma coisa errada. Ele já sabe, né? Então gera essa vergonha, e essa vergonha acaba criando esse distanciamento. O pastor Emerson disse muito bem agora que não é Deus que se afasta da gente, nós que nos afastamos através do pecado, não? Esse relacionamento, essa intensificação nesse relacionamento, dessa comunhão com Deus, ela vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ela vai evitar que esse tipo de afastamento exista.
se você tem um bom relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus pais, você erra, você comete um erro, acontece alguma coisa lá na sua casa, você quebra uma coisa lá do seu pai, igual esses dias o meu menino chegou em mim, o Enzo, falou assim: ô pai, eu tô aqui porque eu quero te pedir perdão, porque eu quebrei um negócio seu ali. E isso foi muito bom, muito interessante, porque umas 2 semanas atrás eu tinha ensinado ele a respeito disso. Eu falei: se você fizer alguma coisa errada, é melhor você chegar em mim e me contar, porque a gente tem esse relacionamento, você tem essa liberdade comigo. Independente do que aconteça depois disso, você tem que ser sincero e aberto comigo. Então esse relacionamento que nós temos às vezes com os nossos filhos, com os nossos pais, ele precisa ser o mesmo com Deus, para gerar até essa proteção que o Espírito Santo tem nos proporcionado, vamos dizer assim, através dessa comunhão com Ele. Não? É verdade mesmo. Você vê que no início da sua conversa você falou a respeito da vergonha, né? Que a gente já vê isso explícito lá no Éden. Né? Esse é o sentimento que Satanás ele quer colocar em nós, não é? Que nós nos afastemos de Deus, realmente nós fujamos do relacionamento. Nós vamos ver isso, que todos que tentaram fugir não foram bem sucedidos enquanto estavam fugindo da presença de Deus, que é impossível fugir da presença dele. A própria palavra dele testifica isso, mas mesmo impossível, ele permite em determinado tempo: fuja, você quer correr? Corra. Não é? Mas não é esse o caminho, não é essa a situação, né? Então pecou, vai pecar, vai acontecer de pecar, vai acontecer, mas você tem a Deus para poder recorrer, para poder fazer como seu filho fez, chegar e confessar e falar. Pode estar um tempo, talvez você que está nos ouvindo está esse tempo aí, né, ausente de Deus porque pecou, porque está se julgando condenável, não mais merecedor da graça. Não volte, fale com Deus, Ele está só esperando voltar. Foi o que Ele fez no Éden, não é? Perguntou para um, perguntou para o outro. Ele queria que alguém falasse: não, Senhor, eu errei, eu falhei, eu não vigiei, eu não cuidei, mas eu quero pedir perdão, o que nós podemos fazer para consertar? Não houve isso, não é? Então é esse distanciamento que Satanás ele quer colocar entre o homem e o seu Criador, que é Deus. Então essa vergonha ela tem que ser repreendida, ela tem que ser pedida, orada a Deus que arranque, não deixe isso reinar no seu coração. Amém. Muito bom. Fugir nunca foi uma opção em relação ao pecado. Pecado, quando é cometido, quando acontece, a melhor opção é: confesse, se arrependa, converse com o Senhor, né? Conserte o que precisa ser consertado com as pessoas que estão envolvidas. O pastor Davi disse muito bem: Deus chegou ali e perguntou o que aconteceu, como se ele não soubesse, é claro, mas Adão jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente, a serpente não tinha mais ninguém para jogar a culpa, e todo mundo acabou levando a culpa junto, vamos dizer assim. O pecado ele sempre vai estar à nossa porta, ou como, não sei se eu posso usar essa ilustração de Paulo, é como um leão, né, tentando nos pegar. Se a gente abrir a porta e deixar, ele vai entrar. Se a gente der a brecha, ele vai realmente nos pegar. Agora, o que nós devemos fazer, ao meu ponto de vista? Lutar por essa comunhão com Deus, sempre estar firmados ali, e quando acontecer o pecado, não deixe a vergonha, o medo tomar conta do seu coração. Confesse, clame a Deus, busque o perdão de Deus, converse com as pessoas envolvidas para se consertar com as pessoas também e poder assim se livrar desse mal, não deixar que isso sobrevenha sobre a sua vida e acabe atrapalhando mais ainda, virando uma bola de neve, né? Eu quero agradecer cada um de vocês. Pastor Davi, muito obrigado. Quer deixar a palavra final? Fica à vontade. Opa, eu que agradeço aí, dizer ao nosso ouvinte que ele não deixa o pecado ser o fim na vida dele, né? Não precisa ser o fim, né? Apesar que muitas vezes pode estar pensando: pequei, acabou. Não acabou. Você está tendo a oportunidade de se reconciliar, de voltar. Então não desista de Deus, não desista da sua vida, não desista da sua família. Tem muita coisa a ser vivida, vivenciada ainda. Então essa é a palavra que eu deixo para o nosso ouvinte: não desista. O pecado não é o fim, a não ser que ele queira, mas não é o fim. Ele pode recomeçar novamente uma nova vida abençoadora na presença de Deus. Amém. Evangelista Jonathan. Quero agradecer aqui mais uma vez essa oportunidade, sempre muito bom participar com vocês.
e deixar para cada ouvinte o pensamento de sempre acreditar na graça capacitadora de Deus. Ele é um Deus que nos perdoou, mas e um Deus também que nos capacita a fugir do pecado, a submeter a nossa carne ao nosso espírito. Então acreditem nessa graça, Ele está sempre conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco. Amém. Meu pastor Emerson. Amém, meu, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Palavras do Reino. Obrigado pelo aprendizado, né? Por tudo que vocês têm falado. Espero que você aproveite o máximo. E como já disse os pastores, e reforçando o que João disse, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossa alma. Então, o problema não é tanto você cometer o erro, o problema é permanecer no erro, é descrer naquilo que o Cristo fez por nós. Então, tem uma frase do pastor Abe Wilber que eu gosto muito: antes de confessar o pecado, confesse a tentação, porque daí a tentação confessada elimina a possibilidade de pecar. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Amém. Eu agradeço cada um de vocês, pastores, pastor Emerson, pastor Davi, evangelista Jonathan. É sempre um privilégio estar com vocês aqui, eu aprendo muito. E agradeço também a você que tem nos acompanhado sempre, você que está sempre aí com a sua audiência, onde quer que você esteja, seja na sua casa, no trabalho, no carro. Agradeço a Deus pela sua vida. Espero que essa palavra de hoje surta efeito na sua vida e que dessa forma você possa continuar nos acompanhando, compartilhando esse podcast Palavras do Reino, e que nós possamos estar juntos em muitos outros podcasts. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a você, e estamos juntos. Continue conosco no podcast Palavras do Reino.